Oi, viajante da vida! Você é daquelas pessoas que fica impressionado com o sofrimento dos outros? Você é daquelas criaturas que se sente tocada de compaixão por aqueles que sofrem? E depois não faz mais nada? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos estudar um pouco mais sobre a piedade. Aquela virtude que, segundo os Espíritos disseram a Kardec, nos aproxima mais dos anjos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike se não gostar no final, mas, sobretudo, deixe o seu comentário, para que nós possamos sempre ter temas do seu interesse. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite já. Que nosso retorno a essa casa, nesse momento tão próximo do Natal, nesse momento em que as criaturas realmente se colocam mais brandas, ou deveriam se colocar, para buscar na mensagem Jesus, buscar nos encontros em família, a família da alma, não necessariamente aquelas famílias consanguíneas, porque elas podem até ser bastante confusas, podem até ser de difícil relacionamento, mas nós sempre temos as nossas famílias espirituais na Terra. A casa espírita costuma ser frequentemente aquele ninho onde nós costumamos correr para buscar o alento, até mesmo em função de alguns conflitos dentro do lar. E quando nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, vamos estudar com Kardec a proposta de Jesus de que fazer o bem para nós não seja um instrumento de autopromoção, que não saiba a mão esquerda o que a mão direita estiver proporcionando ou realizando de bom, no sentido de que nós não alardeemos, nós somos convidados a pensar especificamente sobre o que nos move na Terra. Sobre o que, afinal de contas, por que numa casa espírita nos tornamos trabalhadores? Porque vimos a uma casa espírita como pacientes, buscando lenitivo, alento para os nossos males, mas e depois? E quando vier o conforto? E quando vier o alívio? O alívio prometido por Jesus, já que a cura deverá ser responsabilidade nossa. E aí, exatamente nesse capítulo, o codificador vai apresentando reflexões sobre essa ideia. Inclusive, o tema mesmo da caridade, ou do fazer o bem sem ostentação, nós até já temos lá no canal no YouTube. Quem quiser pode procurar. O pessoal que estiver assistindo vai ver um card aparecer ali na tela. Mas é importante que nós nos coloquemos na condição de servidores, mais do que de assistidos, mais do que de atendidos. É claro, como a nossa companheira falou no início, a Casa Espírita é um hospital, mas Emmanuel nos alarga as vistas e nos faz perceber assim, é verdade, ela é um posto de socorro. No primeiro momento, no momento da agudez da aflição, mas ela é, acima de tudo, uma escola para o espírito buscar consolidar os valores da alma. E também é uma oficina de trabalho no bem, onde nós vamos conseguir os créditos necessários, a qualificação necessária para nos colocarmos numa condição espiritual melhor e, na condição espiritual melhor, não necessitarmos mais das experiências amargas, dos sofrimentos que são decorrentes, muitas vezes, se não 100% delas, das imperfeições que nós ainda arrastamos. No item 17 desse capítulo 13, já chegando no finalzinho, Kardec coloca as instruções dos Espíritos. E essa foi colhida em Bordeaux, em 1862, transmitida pelo Espírito que deu apenas o nome de Miguel. E Miguel destaca a piedade como uma virtude. E a gente começa a pensar a partir daí. Mas o que é piedade, não é? Como acontece frequentemente nesse planeta de provas e expiações em que nós estamos, a gente tem uma dificuldade imensa em compreender o sentido das virtudes. E mesmo aqueles que compreendemos, às vezes, deturpamos. Ou eu amo, mas eu amo só se me amar também. Não tem dessa? Eu sou gentil, mas sou gentil só com quem é gentil comigo. E a piedade aparece com uma
deturpação enorme de sentidos, né? Muita gente diz assim, seja piedoso. E confundimos piedade com pena. Com aquele sentido de, coitadinho do outro que está sofrendo. Piedade não é isso, pelo menos não neste texto que Allan Kardec traz à nossa reflexão. E aí, de novo, vale a recomendação, não é, gente? Nós, para aprendermos a doutrina, para assimilarmos a mensagem de Jesus, precisamos de tempo, de reflexão sobre ela. Porque se a gente ficar imaginando que uma palestra vai nos trazer todas as ilustrações necessárias, todos os conselhos que nós precisamos, nós nos iludimos. Que os guias vão nos inspirar no momento que nós precisamos, sem que nós precisemos nos instrumentar, estudar, compreender como funcionam as tarefas que vamos desempenhar numa casa espírita, nós nos iludimos. Então é sempre necessário. É um texto de 1,5 páginas, a mensagem de Miguel. Mas ela vai exigir de nós algumas horas de reflexão. Até para que nós não caiamos naquela simplificação que as pessoas fazem de, está aqui no texto, olha só, ele disse que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Pronto. Então, se eu sentir peninha do meu amiguinho, eu vou ser um anjinho. Daqui a pouco vai estar nascendo asinha, né? Se começar a dar coceira nas costas, vão achar que é asinha nascendo, e vai ter aquela aureolinha pendurada na cabeça. Não vai, né, gente? Porque piedade não é pena. Muitas vezes nós também confundimos piedade com conivência, aquela do dar de ombros. Tadinho, eu estou com pena dele, é ignorante, deixa, uma hora ele vai despertar. E nada fazemos. E aí, se nós fizermos alguns exercícios de reflexão, vamos pensar, porque muitas vezes as pessoas até chamam a nossa atenção, você não tem piedade. Elas não sabem o que estão falando. Normalmente acontece assim, né? Aquele aluno que passou vários semestres ou vários meses apenas curtindo, buscando os prazeres, as festas. Vamos pensar em alguém que está já no nível universitário, alguém que já está buscando a carreira através do estudo, né? Uma profissão. Os demais também têm o mesmo compromisso, mas a gente pensar ali na profissão, a gente vai entender que piedade nem sempre é o que a gente imagina, ou o que as pessoas pensam. E aí passou lá aquele semestre inteiro em todas as chopadas possíveis, em todas as festinhas, estudar mesmo que era bom nada. Aí fica com média 4,5. Aí vai lá, professor, mas você não tem piedade, eu vou ter que fazer de novo a matéria. Se o professor tem piedade mesmo, ele reprova. Porque o indivíduo não tem os conteúdos. E aí pode até acontecer das pessoas, nossa, que professor impiedoso, que professor cruel. Vamos deixar passar o tempo, em algum momento aquela criatura vai se formar sem aquele conhecimento. Um médico que de repente vai atender alguém de emergência e aquele conhecimento que ele passou sem saber vai faltar. E a pessoa desencarna. Aquele professor foi piedoso com os clientes daquele mau médico? O engenheiro que estava lá fazendo um projeto e que exatamente naquele conteúdo que ele não assimilou, o meio ponto a mais, que ele deveria ter aprendido e não aprendeu, até porque 5 é pouco para aprender, ou para construir alguma coisa, né, ou para projetar alguma coisa. E aí, de repente, a fábrica explode, ou o viaduto desaba. O professor foi piedoso com aquelas pessoas que estavam atravessando o viaduto por cima ou por baixo, ele caiu? Ou os que eram vizinhos da fábrica e ela explodiu? Então, piedade não é conivência. Da mesma maneira como nós vemos na sociedade, nesse momento difícil que nós estamos, nesse momento violento no estado do Rio de Janeiro, os clamores por piedade, eles têm que ser vistos com muita cautela, porque piedade também não é a não repressão do mal. Não é isso que é proposto para nós. Jesus frequentemente também, ele questionava os que agiam de forma maldosa, alertava para que não fizesse assim. O que ele nos pedia era que nós não retribuíssemos o mal recebido com um mal semelhante. Então, a piedade com os criminosos, digamos assim, não é nós não punirmos, não é nós não reprimirmos o mal, mas aprendermos a fazer correção, e não castigo, e não vingança. Porque essa ideia falsa que tem passado por aí, que violência se combate com violência, ela só aumenta mais ainda o clima de insegurança que nós estamos, o clima de violência que nós estamos. Não caiamos nós espíritas nessa falácia. Por mais que as pessoas se sintam aflitas, temerosas, intimidadas,
não nos permitamos enganar. Até porque se nós dizemos que somos espíritas, que o espiritismo é a mensagem de Jesus trazida de volta, pois bem, Jesus jamais diria que um bandido bom é um bandido morto. Não é verdade? Ou alguém poderia imaginar Jesus falando isso? Virar para aquele outro mau ladrão, lembra da história da cruz lá que o pessoal chica, tinha um bom ladrão e um mau ladrão? Né? Para o bom ladrão, Jesus prometeu o paraíso, mas ele não virou para o outro e disse assim, você vai morrer, miserável. Eles estavam juntos ali. Então, essa é uma questão importante, não nos iludamos. Agora, isso não implica em deixar o mal correr solto, não é? Ao contrário, nós seremos piedosos com os criminosos quando nós cerceamos a liberdade deles. Quando nós os colocamos em processos corretivos e não apenas em processo punitivo que aumenta a raiva contra a sociedade e o Estado que o colocou ali. Esse é o mecanismo que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. E aí de novo vem essa questão. Quando o Espírito Miguel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse item 17 do capítulo 13, ele diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A primeira coisa que a gente tem que pensar assim, mas qual é a qualidade que os anjos têm? A gente espírita não vai imaginar a existência de anjinho, de asinha, branquinha, aquelas coisinhas do Maurício de Souza lá, né? Ou as imagenzinhas de Michelangelo lá na Capela Sistina. Não. Para nós, a figura dos anjos são apenas a representação dos espíritos mais elevados. Daqueles que já alcançaram um grau de elevação, de sublimação mesmo, que podem controlar, comandar de certa forma, auxiliar, tutelar, melhor dizendo, o progresso dos seus irmãos inferiores. Então todos nós temos, como o próprio Kardec aprende no Livro dos Espíritos, os nossos anjos da guarda. Espíritos superiores, com capacidade intelectual superior, com capacidade de interação fluídica superior e que de alguma maneira nos orientam, embora eles não violentem a nossa vontade. E é aí que vem a característica. A piedade nos aproxima dos anjos, mas os anjos, eles não fazem milagres. Eles não violam a nossa vontade. Eles não transformam em bons as criaturas que são más. São as criaturas más que se arrependendo, que conscientizando-se da maldade, que ela é negativa para eles mesmos, como nós vemos frequentemente aparecer nas reuniões mediúnicas, espíritos vingativos, desejosos de cevar a sua sede de vingança naqueles que antes foram seus algozes. E aí, frequentemente, o esclarecedor pergunta, mas você fazer mal a essa pessoa, fazê-la cair no chão num processo obsessivo violento, tem lhe trazido bem-estar? Normalmente o espírito toma aquele choque assim, não tem. Diminuiu o seu sofrimento ao longo desses séculos? E o espírito fica mais surpreso ainda, não diminuiu. Então essa é a questão. O mal faz muito mal a quem o pratica. E frequentemente serve como instrumento de resgate para quem o recebe. O que nós devemos fazer então é corrigir os maus, para que não haja mais maldade. E aí os amigos espirituais dos benfeitores, eles não vão fazer o progresso no nosso lugar. Cada um de nós vai ter que escolher progredir. E aí a piedade para nós, no contexto que ele coloca, pelo menos, no contexto que o Espírito Miguel traz para nós, pelo menos, ela aparece como aquela irmã da caridade. O texto gostoso de ler esse. Não só porque ele é breve, mas porque ele traz um monte de informações. E de novo a gente começa a pensar assim, bom, vai chegar o capítulo 15, se a gente estiver pensando que está estudando o Evangelho em sequência, né? Nós estamos no capítulo 13, que está acabando, vai chegar o capítulo 15. E no capítulo 15, Kardec colocou lá, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o lema da doutrina espírita. E aí, lá no 13, a gente já começa a ver apontado para lá, né? A piedade é irmã da caridade. Como assim? E aí a gente tem que pensar na família como um contexto positivo, como aquele que Emmanuel cita lá no livro Vida e Sexo, como um ninho em que os espíritos podem se aconchegar, se preparar e realizar as suas tarefas de progresso. Algumas vezes, na mesma obra, o Vida e Sexo, Emmanuel diz que a família vira um cadinho de reparação. Mas aí a gente deixa isso para o projeto que a gente tem com a Darcy lá no canal do YouTube, que é o projeto Família em Foco, em que a gente trata desses assuntos. Aqui a questão da piedade, ela vai colocar a família nessa situação. A irmã da caridade, portanto, ela também tem qualidades que levam à caridade.
E aí acaba aquela ideia de que, mas então ser piedoso é eu me comover com o mal dos outros, com o que acontece com os outros. Não. Exatamente porque a piedade é irmã da caridade, e a caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. 3 virtudes já estamos envolvendo nessa história, né? É que a caridade ela vai causar o incômodo. Ninguém que é piedoso vai ficar feliz com o sofrimento alheio. Vai ficar indiferente, vai dizer assim, mas ele está passando por isso porque é a prova que ele merece, segundo a lei de causa e efeito. A gente de vez em quando faz aquele discurso espírita frio, para justificar porque alguma criatura está passando por um momento muito sofrido na existência. Sem nenhuma empatia com essa pessoa. Isso não conforta. De vez em quando a gente dá até aquela cutucada assim, não se preocupa não, isso vai passar. Mas quem está vivendo o momento de sofrimento não tem a percepção de que vai passar. E aí é que a piedade está faltando. Porque quando a piedade escasseia, ela não nos move, ela não causa esse incômodo que nós sentimos, até por perceber que nós não estamos atravessando momentos difíceis, mas alguém ao nosso lado está. Alguém querido ou alguém distante, e essa é uma questão importante, porque a Terra ainda é um mundo tão sofrido. Porque a Terra ainda é planeta de provas e expiações, e mais, porque a dor atinge a todos. Que a gente pode imaginar assim, não, só os coitados dos pobres, dos miseráveis, dos que estão em comunidades é que sofrem, os ricos são felizes. Também são vítimas de bala perdida do mesmo jeito. Vivem frequentemente encarcerados nas suas mansões chiques, né? Tem medo de sair à rua, andam em carros blindados. E aqueles que conseguiram a sua riqueza de maneira ilícita estão sempre preocupados se a Polícia Federal não vai bater na porta da casa deles para levar, não é? Então a gente tem que estar atento. O sofrimento, as provas e as expiações, elas ainda graçam pelo planeta como um todo. E aí essa questão nossa de não nos movermos, essa é a grande chave da piedade. Ela é o motor. Ela causa esse certo incômodo, é verdade. Quem é piedoso se sente incomodado com as tristezas à sua volta. E essa talvez seja a mais importante parte da mensagem do Espírito Miguel. Porque de vez em quando a gente confunde piedade com pieguice. Não tem gente assim, eu não consigo fazer visita no asilo porque me dá uma dor de ver aqueles velhinhos abandonados. Não, eu não aguento fazer visita na colônia de Hansenianos ou em hospital, porque me comove e me confrange tanto o coração. Eu saio de lá abatido, choroso, de ver a doença das pessoas, de ver o sofrimento dos meus irmãos. E nada fazem. Essas mesmas pessoas, às vezes, estão insistindo com o dirigente do centro para participar da reunião mediúnica de desobsessão. Ou seja, elas argumentam que querem socorrer desencarnados sofridos, mas não têm condição de socorrer encarnados que elas estão podendo ver, tocar, ajudar imediatamente. Isso é pieguice, isso não é piedade. Essas pessoas, elas fazem belos discursos a respeito da necessidade da ação no bem, mas elas mesmas não agem. Elas são capazes de chorar em público, abraçar um mendigo, mas escondida, em reservado ou longe das vistas da imprensa, principalmente, elas não estão preocupadas em fazer o bem. Então nós somos chamados a essa piedade que nos move à caridade e não a pieguice, que nos faz lamentar o sofrimento dos coitados, daqueles que passam por provas, dos nossos irmãos. E quando a gente é muito piegas, a gente já fala irmãozinho, que você já diminui mais o outro, né? Quando a gente coloca no diminutivo, é o irmãozinho que tem o sofrimentozinho, que é a provinha, e a gente não liga para ele. Porque Deus está cuidando. Não tem desses? São piegas, não são piedosos. Na verdade, a gente vai observar que o Espírito Miguel, quando ele fala, em vários momentos desse texto, ele dá um chacoalhão na gente. Porque ele não vai opor a piedade à impiedade. Porque normalmente as pessoas dizem, eu sou muito piedoso. E aí está usando o termo piedade como crença religiosa, como carolice. E não é só a carolice de outras formas religiosas de pensar, nós temos os nossos carolas espíritas também, né? Eles vão ao centro 3 vezes na semana, tomam passe 5 vezes, porque vão no centro do vizinho também,
né? Acham que por isso mesmo já vão estar salvos. Resolveu a vida, tomou 50 mil passes, bebeu 50 mil litros de água fluidificada, vai para nosso lar. Não vai. Cada um recebe de acordo com as suas obras e não de acordo com a sua aparência. É importante a gente estar ciente disso. E lógico, então, o Espírito Miguel não opõe piedade à impiedade, o que seria a falta de crença, o que seria o desprezo pelas coisas sagradas. Não tem esse contexto, nem piedade, a impiedade tem. Ele também não vai fazer oposição da piedade com a maldade. O que faz oposição à maldade é bondade. Piedade é outra coisa. Porque de vez em quando alguém quer dizer que a pessoa é má, a gente diz, você não tem piedade de mim. Não tem uns desses? É o aluno que pediu lá os meio pontos para passar, sem saber, dizendo que o professor não teve piedade dele, mas o professor teve piedade da sociedade como um todo. Essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Aqueles de nós que temos a tarefa de educar, precisamos dessa percepção. Que nós temos um compromisso maior, não apenas com aqueles indivíduos. Então, quando a gente está sendo piedoso, né, tem que pensar na sociedade como um todo. Eu costumo dizer para os meus alunos, que quando eu achava que ia aposentar, agora não vai acontecer mais, né? Mas quando eu achava que ia aposentar, eu não queria abrir um jornal um dia e ver que um deles tinha explodido uma fábrica. Porque isso ia matar mais gente. Então era melhor que eles ficassem ali reprovados, que dentro da universidade pode cometer erro à vontade. Fora não pode mais. Então esta é a proposta do Espírito Miguel. Nos mover da ideia de que piedade é carolice, da ideia de que piedade é oposição à maldade. Tem gente que se sente incomodado com o sofrimento dos outros, o que já é uma característica de piedade. Mas consegue também ser cruel com outras pessoas, consegue ser malvado. Então, não dá para entender que uma dessas qualidades acabe neutralizando a imperfeição, porque não é por aí. O que o Espírito Miguel opõe é a piedade à indiferença. Aquela ideia de, é assim mesmo, é a lei de Deus. Ou ele está passando por isso porque merece, ela está passando por isso porque ela causou. Nessa semana que passou, nós tivemos a oportunidade de observar coisas absurdas nos meios de comunicação, em função dos eventos que estão completando exatamente uma semana nessa noite de hoje, sábado, né? Em que 9 jovens desencarnaram, porque estavam na maneira em que a sociedade lhes permitia algum tipo de diversão, e as pessoas, se eles estivessem numa igreja, não teriam morrido. Isso é falta de empatia. Isso é falta de piedade. Principalmente com as famílias que ficaram, que estão sofrendo. Tá? E essa é uma questão que a gente tem que ter um cuidado danado. Nós não nos colocamos no lugar do outro para entender o seu sofrimento. Olhamos de longe. Olhamos com aquele olhar piegas de novo. Olhamos com aquele olhar de superioridade. Eu sou espírita, eu já não vou passar por isso mais. E aí, quando de repente, ao longo da nossa jornada, mesmo depois de sermos espíritas por longo tempo, vêm as provas que nós ainda precisamos, a gente imagina que alguma coisa deu errado. Ou que o centro é fraco, ou que os espíritos abandonaram a gente, ou que aquele negócio de espiritismo era falso mesmo, não adiantou nada eu acreditar e trabalhar tanto que agora eu estou sofrendo. Na ideia falsa de que o fato de nós sermos espíritas, de nós sermos trabalhadores espíritas, isso garantiria que os amigos espirituais, os anjos, iriam nos isentar daquilo que nós mesmos construímos no passado. E não acontece desse jeito, não é, meus irmãos? Na verdade, nós sempre vamos encarar e enfrentar os resultados das nossas construções. Se não dá para a gente evitar os resultados das construções antigas, porque elas já passaram, nós temos a chance de fazer construções novas, a partir de agora. A partir da tomada de consciência de que um agir melhor terá consequências melhores. Uma vez que o agir de forma equivocada nos trouxe as consequências amargas que nós estamos experimentando agora. Essa oposição da piedade à indiferença moral, a esse distanciamento do sofrimento do outro como se ele não nos dissesse respeito e nos diz. E é interessante que na história de outras formas, de outras doutrinas, nós vamos encontrar o príncipe Siddhartha Gautama, né? Criado com todo luxo, criado com todo um aparato para viver sempre feliz. Até que um dia ele vai às ruas e se depara com a miséria e se sente imensamente infeliz. E deixa a casa do seu pai
e procura meditar, refletir, transformar-se para compreender e agir. E é exatamente aí que a piedade entra. Outra característica interessante que o Espírito Miguel faz, ele coloca a piedade em oposição ao egoísmo. Ele até faz nos sugerir assim, olha, essa compensação, esse contentamento que vem quando nós temos piedade e agimos, nada tem a ver com a frieza do egoísta, que vira o rosto para o lado oposto àquele que está ao sofrimento para não se atormentar, para não se incomodar, para não se afligir com a aflição do outro. Então, essa é a grande chave para nós. Essa é a grande proposta. A piedade, para nós espíritas principalmente, para nós que temos a ferramenta de trabalho, doutrina espírita, que nos permite cooperar com Jesus. Sim, frequentemente, no trato com os espíritos sofredores. Também com as criaturas que estão em condição de pobreza, de miséria material. Com os nossos irmãos em aflições da enfermidade do corpo físico, de alguma situação material que os estejam causando dor. E também das aflições da alma. Quantas criaturas aportam ao nosso centro espírita, elas não têm necessidades materiais, mas se sentem vazias de sentimentos, propensas, inclinadas ao suicídio. Chaga gravíssima da sociedade terrena dos dias atuais. O suicídio é, sim, um problema que nós precisamos atuar. Não no sentido de dizer o quanto é horrível que quem pensa em suicídio vai para o Vale dos Suicidas, passar por tudo aquilo que está descrito nas obras. Isso mais aterroriza, ainda mais se nós tivermos no conjunto que nos ouve alguém que já tentou ou que já pensou. Ele vai se sentir o pior dos criminosos. Na verdade, quando nós estivermos tratando da chaga do suicídio na sociedade, valorizemos a vida. Valorizemos a capacidade de superação das dores da vida. Isso é que vai ajudar as pessoas a nem sequer cogitarem do suicídio. Então nós temos meios de agir, instrumentos. Jesus nos instrumenta com a sua doutrina. Allan Kardec e os benfeitores espirituais, ao deixarem à nossa disposição as obras básicas da codificação, os benfeitores, na sequência disso, nas obras subsidiárias sérias, com Chico Xavier, com Divaldo Franco recebendo mensagens psicografadas, com vários tarefeiros encarnados, também deixando obras para nós que são de relevante utilidade. E aí, instrumentados desse jeito, preparados para servir, para cooperar com Jesus, a piedade não nos causará nenhum tipo de sofrimento, mas ela será para nós um impulsionador. Aí ela será de verdade a irmã da caridade que o Espírito Miguel fala lá. Porque ela será um móvel, um impulso à ação, um dinamismo a mais, aquela ideia que diz assim, está me incomodando ver aquela criatura seguindo pelo caminho errado. Tudo bem, mas como é que eu vou ser piedoso se ela não quer seguir pelo caminho certo? Essa é a questão importante. Nos dias de hoje, nós vivemos uma sociedade, e não é só o Brasil, tá, gente? Mas nós estamos aqui, estamos sentindo isso. Mas no nosso Brasil, nós estamos vivendo um momento muito esquisito. De extremismos, de oposição renhida entre grupos ideológicos diferentes. E aí, de vez em quando, isso vai para a família, não é? Ano passado, eu vi um monte de gente saindo ou sendo expulso de grupo do WhatsApp por causa de briga política. E aí, como ser piedoso com essas criaturas? A primeira coisa é não entrar na vibração delas, né? Tentar esclarecer, principalmente para nós espíritas, né? Não adianta, gente, tomar partido. Ao contrário, a proposta de Jesus não é a de partir em partidos, mas é de aglutinar em uma grande família humana. Nesse sentido, a piedade nos ajuda a olhar o outro assim, mas olha só, a ignorância ainda está causando dificuldades. O que eu posso fazer? A primeira coisa que eu posso fazer para ser piedoso com alguém que está nesse estado de excitação, de ignorância e de violência, apto ou pronto para o debate, mas pouco preparado para ouvir, é não falar, é não responder, é não rebater. Outra característica importante é não disseminar ideias, notícias falsas, informações que podem aumentar o estado de tensão
o estado de dificuldade. Gente, o que tem de fake news circulando por aí? Em relação a todas as coisas. Eu me lembro ainda, eu acho que foi no ano passado, né? Aquela questão de uma vacina, acho que é da febre amarela, isso. Correu pelo WhatsApp um áudio de uma suposta pesquisadora da Fiocruz que nunca foi, falando que não deveria tomar vacina contra a febre amarela. Quanta gente deixou de tomar vacina e pôs a vida em risco? Por uma notícia falsa. Então, se a gente não tem tempo para buscar a confirmação de uma notícia que recebeu, porque o problema das redes sociais é esse, não é? O problema da impiedade nas redes sociais é essa, a gente não para refletir. Recebi, é alguém confiável, vou repassar. E aí, aquela pessoa que é confiável também não fez o trabalho dela de conferir se a informação era verdadeira. Só no ano passado, gente, até que chegasse a notícia verdadeira da desencarnação do nosso irmão Richard Simonetti, eu recebi 3 vezes a notícia de que ele tinha desencarnado. A primeira vez eu até me deixei embair, porque assim, peraí, será que foi mesmo? E aí, na segunda vez eu entrei lá no site do Centro Espírita lá de Bauru e ele estava vivinho da Silva. Então, essa é uma questão que a gente tem que se dar o trabalho. Recebi uma notícia, isso está com uma cara esquisita, mesmo que tenha sido o presidente do centro que mandou, eu vou procurar conferir. Da mesma maneira como as pessoas estão transmitindo aquela informação, vamos procurar, vamos colocar lá. Essa informação é verdadeira? Hoje tem sites que checam informações. Por que estou chamando a atenção para isso? Porque nós vivemos um momento em que a impiedade virtual, a impiedade no sentido da falta de piedade mesmo, né? Na indiferença em relação ao sofrimento do outro, no trabalhar para agravar o sofrimento do outro, está correndo solta nos meios digitais. E nós espíritas tínhamos que ter um pouquinho mais de responsabilidade em relação a isso. E não disseminar notícia falsa. E se nos descobrirmos que uma notícia que nós passamos é falsa, ter a coragem de pedir desculpas e informar, olha, aquilo que eu mandei antes, desconsiderem, é falso. Nós estamos expostos demais, os nossos jovens estão expostos demais a esse tipo de influência digital. Então é necessário que a Tribuna Espírita também toque nesse assunto. E que nós aprendamos a discernir. A grande proposta da fé raciocinada, gente, não é que nós paremos para pensar nas coisas que nos são ditas? Voltando à mensagem de Miguel, voltando à questão da piedade, a gente fica com aquela proposta assim, bom, mas então, já que ela é o móvel para eu fazer a caridade, como eu vou fazer a caridade? O que é fazer a caridade, segundo o Espiritismo? Será que basta eu distribuir cesta básica na porta do centro? E aí vale a sugestão de uma obra importantíssima, de autor encarnado, trabalhador da Federação Espírita lá do Mato Grosso, que é o nosso irmão Alírio de Cerqueira Filho. Um livrinho desse tamaninho, assim, um pouquinho grosso, mas importante, chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. Em que ele faz uma reflexão como os trabalhadores do movimento espírita sobre a prática do bem. Para nós aprendermos a fazer a caridade no sentido da promoção do desenvolvimento humano e não do assistencialismo. Ah, mas e as necessidades materiais? Algumas vezes elas são urgentes. Tem casas espíritas que estão próximas de comunidades extremamente carentes. E é lógico que não nos é vedado de maneira nenhuma, ao contrário. Que comecemos até pela caridade material, distribuindo coisas. Montando cestas básicas, montando enxovalzinho para distribuir, é útil. Só se pede que não paremos aí. Que não entendamos que aquele pobre é um trampolim para eu me salvar. Porque essa é a caridade salvacionista. É a história de anotar quantas cestas básicas distribuiu para depois requisitar um duplex com piscina em nosso lar. Não vai funcionar desse jeito. O mecanismo da lei divina não é baseado em barganha, mas é baseado em qualificação, em progresso real, em desenvolvimento do espírito, sem contar, gente, que nosso lar não é o melhor lugar para a gente ir. Tem colônias muito mais elevadas, tem colônias superiores a esta. Então pensemos a caridade, reflitamos como nós temos feito a caridade. Será que a gente não faz, além da caridade material,
Porque não tem condições? Porque tem situações em que você não tem. Mas é interessante porque o próprio Allan Kardec, e aí eu vou dar um salto lá para o capítulo 15 do Evangelho, né? Ele fala a respeito disso. A caridade moral é mais fácil de ser feita do que a material. Porque a material requer bens, requer dinheiro, requer recursos. E uma conversa fraterna, amorosa, gentil, um abraço, uma troca de olhares. Já que a gente está comentando também com companheiros que nos acompanham no YouTube, tem um grupo de esquetes espíritas chamado Espirituoso. Eles são lá de São Paulo, muito parceiros dos nossos queridos aqui, amigos da luz. E eles soltaram um vídeo agora na quinta-feira, exatamente isso, mais que palavras. Que é a piedade colocada em ação. Aquela ideia de você, o seu sofrimento me comoveu, então eu vou e me movo para te ajudar. E a outra que fazia discursos, duas companheiras conversando na biblioteca do Centro Espírita, uma passando por um momento difícil, a outra despejando sobre ela frases feitas. Que nós todos conhecemos, isso vai passar, a espiritualidade está a caminho. Alguns costumam até falar abobrinha, Jesus está no leme. Toda vez que eu escuto isso, eu vejo Jesus morrendo afogado debaixo do barco. Porque o leme fica embaixo, gente. Jesus está no timão. Né? Que é aquilo que controla o leme, lá na cabine de comando do nosso navio, chamado Planeta Terra. Então o mestre está no timão, tá bom? Não está no leme não, que me perdoe o Tim e Vanessa, mas não vai rolar, senão morre afogado. E aí a gente começa a perceber essa sugestão deles. São frases feitas, até que chega uma outra e tem empatia. A percepção de que o sofrimento daquela companheira está além do racional. Ela precisa de algo além das palavras. E aí vai simplesmente dar um abraço. Não um abraço piegas, mas um abraço de aconchego. Um abraço de eu te compreendo. Um abraço de pode contar comigo. Se não para solucionar os seus problemas, pelo menos para compartilhar com você o momento de chorar. E aí a outra sente aquela vibração. É mais que um passe aquele abraço. E é interessante nós vermos o resultado disso. Então o Alírio nos chama a refletir. A obra é fora da caridade não há salvação. Por favor, consultem. Pesquisem nesse livro. Ele é muito interessante para nós, principalmente do SAPS e do Centro Espírita. Fazer um estudo dessa obra com os tarefeiros do SAPS. Porque a gente vai perceber jeitos diferentes, jeitos melhores de fazer o serviço assistencial das nossas casas. É muito legal. E aí nos remete a essa proposta do Espírito Miguel. A proposta do Espírito Miguel, né, para que nós realmente saiamos da acomodação. Deixemos de lado essa ideia de que eu tenho peninha do meu irmão, os nossos irmãos em sofrimento, vamos orar por eles. Orar ajuda. Mas agir ajuda muito mais, vocês não acham? Para aqueles que estão muito distantes, para aqueles que estão em regiões conflagradas em outros países, o nosso pensamento, a nossa prece, é a única coisa talvez possível de fazer. Mas, para quem está ao nosso lado, para quem vem buscar cesta básica na nossa casa espírita todo mês, quantas vezes a gente tem aquela vontade assim, puxa, mas eu sei fazer bordado, ou eu sei fazer marcenaria, pequenos móveis, decoração em marcenaria, tem muita decoração hoje feita em MDF, não é? Que algumas pessoas são habilidosas com isso. Que tal ensinar isso às famílias assistidas? Para que elas aprendam a fazer por si e acabem se tornando mantenedoras delas mesmas. Que tal ajudar as crianças dessas famílias com aulas de reforço na casa espírita e aproveitar a mão de obra dos nossos jovens da mocidade? E olha como a caridade começa, a partir da piedade, a ser colocada em ação, a ser posta em movimento, a nos direcionar à transformação. Porque aquela piedade morna, aquela coisa da aflição, do marejar os olhos porque alguém está sofrendo, do ver uma notícia de alguém sofrendo muito e nos comovermos até as lágrimas. E aí depois daquela notícia passa uma notícia de humor e a gente sorri tudo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Isso não é piedade. Isso está mais para aquela indiferença moral de que o Espírito Miguel fala tanto nessa mensagem dele
no Evangelho segundo o Espiritismo. A atenção, o cuidado, mas sobretudo a ação. A questão é que nós imaginamos assim, para eu fazer a caridade eu preciso de muito. Não. Nós não precisamos de muito. Se há uma obra ficcional que nos aproxima muito de um ser querido, de um espírito elevado, que a humanidade reverencia, que é o Espírito Francisco de Assis, é o filme de Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua. E lá no momento em que eles estavam reconstruindo a igrejinha de São Damião, né, vem uma canção. E a gente começa a perceber assim, olha, né, se a gente quer mudar, é um dia de cada vez, dia a dia, mover uma pedra de cada vez, pedra a pedra, mas manter a ação, que a nossa ação seja contínua, que não seja um arroubo de Natal fazer o bem. Lembrando aqueles que nos assistem no YouTube que nós estamos fazendo a palestra no dia 7 de dezembro, então estamos às beiras do Natal aí, que o pessoal só vai ver em maio, tá, gente? Então, a gente está atento, né, a ter agora em maio esse arroubo de Natal. Faz de conta que o pessoal está vendo a palestra em maio, vai ver de novo também lá no canal, e aí vamos fazer o bem. A cada dia, o bem possível. Né? Se a gente pensar bem delicadamente, bem gentilmente, nós conseguimos fazer o bem simplesmente não estacionando o nosso carro em cima da calçada, porque se o cadeirante quiser passar, ele vai ter que ir para a rua. Ou então, se a mãe com o bebê quiser passar, não vai ter a calçada, vai ter que ir para a rua. Olha como é fazer a caridade e não parar o carro na calçada. Coisas pequenas, mas que têm um grande impacto na sociedade. Uma sociedade mais bem educada, uma sociedade mais gentil. Me lembra aquelas pinturas do Profeta Gentileza, lá perto da rodoviária Novo Rio, né? Para a gentileza gerar gentileza. Já pensaram em dar bom dia quando a gente entra no ônibus? Pois é, ninguém responde, mas a gente falou. O nosso desejo de um bom dia vai chegar a alguém. O bom dia para o ascensorista no elevador, o bom dia para a faxineira no hall do prédio onde nós vamos ser atendidos. Às vezes ela não se sente nenhuma pessoa, porque todo mundo passa e não fala com ela, não olha. Pisa em cima de onde acabou de passar o pano. Como se ela fosse insignificante, como se o trabalho dela fosse insignificante. E a gente passa assim, bom dia, obrigado. Isso também é a caridade em ação, para a sociedade inteira, para a coletividade inteira. Mover as nossas mãos, mover-nos para realizar aquilo que nós pudermos. Né? Nós não fazemos o bem para os outros responderem, para os outros se sentirem felizes. Nós vamos fazer o bem, nós vamos colocar a piedade, a sensação de desconforto que nós temos, pelo sofrimento dos que estão em torno de nós, e fazer a caridade, a irmã da piedade, porque isso fará bem para nós. Não que isso signifique que eu vou me salvar por causa daquela cesta básica que eu dei para o pobre que morria de fome, que eu vou para a colônia superior porque eu dei 500 passes no centro. Não pensar dessa forma. Mas tenho usado frequentemente isso. Fazer o bem pelo bem que o bem faz a nós. Nós sermos a fonte do bem. Essa era a grande mensagem de Jesus. Ele se preocupava se as pessoas iam voltar para agradecer? Não. Ele fazia. Por quê? Porque se sentia bem fazendo o bem. Quando nós desenvolvermos o prazer de fazer o bem, a caridade será natural. A piedade será um motor potente para nós fazermos a caridade. E aí nós vamos perceber o seguinte, o cuidado nessa hora, para fazer caridade que não seja assistencialismo, para fazer o bem não com um pensamento salvacionista. Eu me lembro ainda na primeira casa espírita onde eu fiquei por 22 anos, lá no bairro do Meia, tinha uma senhora que no leito de morte, ela prometeu à mãezinha dela que ela ia cuidar de famílias pobres. E ela adotou um determinado número de famílias do centro. E ai de quem desse cesta básica ou enxoval para aquelas famílias. Eram os pobres dela. Era o passaporte dela para o plano superior. É exatamente aí que o Alírio de Cerqueira Filho questiona no livro que eu já citei, né? Fora da caridade não há salvação. Fazer a caridade para o outro como um trampolim é querer ser salvador do outro.
E aí nós deixamos de crescer espiritualmente, deixamos de amadurecer. O bonzinho, aquele que está sempre sorrindo, que nunca responde em tom alto, mas que fica remoendo, O indivíduo pisa no pé, nada tem problema não, meu irmão. Aí tomara que um ônibus te atropele, está pensando isso, Esse aí não adianta nada. Esse bonzinho não resolve. O bondoso é aquele que identifica o mal e trabalha para corrigir o mal, onde quer que o mal esteja. Quando nós pensarmos em ser piedosos como Jesus, é verdade. O Espírito Miguel diz assim, a piedade foi a virtude que Jesus exemplificou ao máximo, ao extremo. Que ele vivenciou integralmente. Olha que coisa legal, gente. Então nós temos um modelo e guia de piedade, que é Jesus. E quantas vezes nós vemos Jesus dizer às pessoas que agiam de forma equivocada, quanto tempo eu vou ter que suportar vocês? Porque ele percebia que aquelas criaturas se colocavam na condição de coitadinhos, se colocavam na condição de vítimas de Deus para receber benesses. Mas elas não tinham o desejo íntimo de se melhorar. Ao passo que uma Maria de Magdala sofrida, um Zaqueu sofrido, que desejava mudar a sua vida, Jesus acolhia com todo prazer. Porque ele entendia ali o desejo e sabia que aquele solo, apesar de ter sido castigado pelo tempo e pelas intempéries, era um solo mais bem preparado. Era um solo mais ameno para as sementes do bem que ele vinha plantar. Essa tarefa, esse é o jeito de proceder do bondoso. O bonzinho quer sempre estar de bem com todo mundo. Ele não quer causar aborrecimento. Ele não quer contrariar. Mesmo a pessoa que está fazendo errado, ele não quer contrariar. E aí é falta de piedade com todos os outros que vão ser atingidos. Voltando ao Evangelho, agora para trás, no capítulo 10. Os bem-aventurados, os misericordiosos, Lá tem textos em que Kardec pergunta aos amigos espirituais como seria, se seria um dever nosso perceber o mal dos outros. De alguma maneira, reprimir o mal que os outros fazem. E aí os Espíritos dizem assim, se aquilo que as pessoas fazem diz respeito apenas a elas e não atinge a mais ninguém, não nos cabe intervir. Mas se aquilo que as pessoas fazem pode causar dano a muitos mais, aí nós temos o dever de agir. Só que agir no sentido de não retribuir o mal com o mal, mas de corrigir aquela criatura para que ela deixe de ser má, para que ela deixe de agir daquela forma. Apresentar para ela alternativas. Mas ele não vai querer me ouvir. O traficante que comanda a comunidade, o miliciano que está impondo o terror numa determinada comunidade, eles não estão dispostos a ver um comportamento diferente. Pode ser. Mas vamos deixar de fazer o comportamento diferente por causa disso? Vamos deixar de ser gentis, de ser fraternos por causa deles? Aí o mal terá vencido. Quando nós nos intimidarmos de fazer o bem, porque o mal parece ser muito virulento contra nós, eles já terão vencido, sem fazer um movimento de mãos, sem disparar um único projétil contra nós, eles já terão nos destruído. Então nós vamos continuar fazendo o bem possível, na situação e no contexto possível, mas vamos continuar a fazer o bem. E aos pouquinhos nós vamos nos transformando, e ao nos transformarmos, nós vamos transformar a coletividade em que nós vivemos. Nós vamos modificar o mundo em que nós estamos habitando. Cautela, sim, é verdade. Mas indiferença, jamais. Vamos agir o bem. Vamos fazer o bem possível. Dessa maneira, praticando a piedade, a caridade e outras tantas virtudes, nós veremos a Terra transformar-se desse planeta de provas e expiações que ela ainda é. Não neguemos isso. Não nos iludamos como espíritas, aquela coisa fantasiosa de Poliana. Eu sei que Jesus está aí a caminho, vai mudar com as nossas mãos. O planeta só vai mudar com o auxílio das nossas mãos, das nossas mentes, dos nossos discursos, das nossas ações. As mãos de Jesus para mudar o planeta são as que nós estamos emprestando a Ele. A voz de Jesus para acordar as criaturas para que elas mudem é a que sai das nossas bocas quando nós emprestamos a Ele. As ações que Jesus realiza na terra para tornar mais felizes os outros
são aquelas que nós colocarmos o nosso corpo em movimento emprestando a Ele. Então, para nós sermos piedosos e caridosos, é necessário sair do sofá. É necessário sair daí da frente da tela, de deixar de assistir o YouTube e ir para a rua realizar alguma coisa. Ir para a vida realizar alguma coisa. Ah, mas não precisa entrar numa comunidade violentíssima para implantar ali um projeto social. Mas seja cordial no seu trabalho, no seu bairro, varra a sua calçada. Não deixe as fezes do seu cachorrinho no meio do caminho para outro que passar na calçada pisar nela. E assim nós já estaremos ajudando o mundo a se transformar. Estaremos disseminando um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de conforto ali, um pouquinho de entendimento acolá e um monte de paz nos corações que nos vêm e naqueles principalmente que recebem essas aparentes migalhas, aparentes para nós. Para quem recebe a migalha é tudo o que ela precisava receber naquele momento. É o que faz a diferença entre insistir em progredir e entregar-se à dor e ao sofrimento. Quando nós nos tornarmos esses instrumentos de transformação, aí nós poderíamos dizer, como Francisco, Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. E como nós estamos tão próximos do Natal, movidos intimamente, que essa emoção que nós sentimos ante a dor alheia não seja paralisia, pieguice, mas seja a verdadeira piedade, que nos leve a fazer o bem, que nos traga a paz. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês.